Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com a história do personagem principal, cujo nome é Anju, uma pessoa promissora na Terra no século XXI, que foi diagnosticada com câncer avançado. Ele não queria mais sofrer com o tratamento e decidiu que era melhor morrer em casa. Enquanto jogava para distrair sua dor, ele não esperava poder entrar no jogo. Quando Anji acordou, percebeu que tinha reencarnado no mundo dos cultivadores em tempos antigos, seguindo o caminho justo dos imortais da dinastia Yukian. Os pais de Anju eram servos de Elderairon, que não permitia que seus servos cultivassem ervas úteis para os cultivadores, pois eram venenosas para as pessoas comuns. Portanto, quando Anji tinha 6 anos, seus pais o abandonaram e fugiram. Felizmente, Elderairon não se importou com Anji quando permitiu o cultivo dessas ervas. Anju agora tem 11 anos após a reencarnação e possui seu próprio sistema, que só permite melhorar a sorte ou qualificações uma vez por dia. Anju estava preocupado, pois percebeu que não conseguiria alcançar nada até os 30 anos com essa limitação. Ele precisava ficar mais forte antes de começar o treinamento. Na manhã seguinte, Anju fez seus exercícios e decidiu verificar sua sorte. Ele começou a girar o cubo e sua qualificação foi chamada de coisa milenar. Anju percebeu que não teve sorte e decidiu girar o cubo novamente. Ele obteve um cubo brilhante com atributos de imortalidade e charme supremo, além da qualificação máxima em Kendo. Seu corpo possuía as melhores habilidades em pedra e uma maneira incomparável de melhoria após o início do jogo. A imortalidade lhe deu 1000 pedras espirituais. Anju entendeu que esses eram os dons inatos dos 4 superpoderes. Ele finalmente teve sucesso e ficou muito feliz. Agora, Anju precisava se concentrar em melhorar suas qualificações, pois com essas 4 conquistas, ele seria capaz de dominar muitas habilidades. Anju tinha que viver uma vida maravilhosa em 2 vidas, e ele não permaneceria para sempre nesse jardim. De repente, ele viu um monge saindo do portão interno do clã Yukian. Eles elogiaram os monges como deuses, mas Anju não entendeu o que havia de belo nisso, pois ele pretendia se tornar melhor e mais forte do que eles. Os monges estavam encarregados de proteger o jardim medicinal, e Anju se preocupou com o que aconteceu com Elderairon. Descobriu-se que o cultivador havia se aproximado do clã, e Elderairon teve que sair do jardim para resolver o assunto. Os cultivadores especiais convidaram a garota para controlar tudo, então Anju ainda precisava da proteção de Elderairon antes de atingir a raiz espiritual. 2 anos depois, Anju ainda não havia alcançado a raiz espiritual e estava se sentindo desesperado. Ele se perguntava quando finalmente poderia começar a treinar adequadamente, pois não queria morrer jovem. No entanto, ele ouviu alguém gritando que o mestre havia retornado. Elderairon havia desaparecido por 2 anos e agora estava de volta. Elderairon elogiou todos por terem cuidado bem do jardim durante sua ausência. Anju percebeu que, independentemente do que as pessoas dissessem, Elderairon ainda não iria ajudá-los. O mestre chamou 4 rapazes para ele, e Anju se perguntou se eles foram especialmente convocados para proteger o parque. O mestre pediu ao menino que estendesse a mão para testar seu poder espiritual, mas parecia que Elderairon não se importava com seus alunos. Anju notou o sangue nas roupas do mestre e se perguntou se ele estava em uma batalha. Então, o mestre o chamou e disse que Anju não tinha raiz espiritual. Felizmente, Anju não tinha usado o sistema, pois teria piorado sua situação. Um dos garotos tinha raiz espiritual, e o mestre queria levá-los para treinar. O garoto concordou, mas as pessoas o consideraram um excluído a partir desse momento. Anju percebeu que este mundo era perigoso e que precisava encontrar sua raiz espiritual para treinar. 3 anos depois, Anju finalmente obteve a suprema raiz espiritual com 6 atributos: vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. Ele estava animado, mas também preocupado com Elderairon, que havia desaparecido com as crianças que tinham raiz espiritual. Anju começou a lançar um feitiço e oficialmente entrou no caminho da cultivação imortal. Ele nasceu no clã dos imortais e era incrivelmente belo, amado por todos. Ele tinha um talento incrível e agora tinha 6 atributos. Anju havia despertado o legado do Império Imortal e estava pronto para seguir o caminho da cultivação. O sistema convida Anju a escolher seu caminho de prática. Ele deve pensar cuidadosamente sobre tudo. A espada é a direção mais adequada para ele, e Anju decide ativá-la. O treinamento começa e Anju sente seu corpo sendo preenchido com força. Se Anju seguir o caminho do aprimoramento, não haverá retorno. Ele precisa melhorar suas próprias qualidades. Vemos o perfil de Anju. Ele tem 16 anos de um possível 65. Ele percebe que existem outras guias neste painel,
como uma guia de relacionamentos. A relação entre o ancião Iri e Anju é de uma estrela. Anju tem cultivado ervas para ele a vida toda, mas esse velho ainda o odeia. Anju lembra que o ancião Iri o odeia porque os pais de Anju fugiram nos últimos anos. O ancião Iri tem desaparecido constantemente, e Anju não consegue treinar em paz. É impossível ser astuto, e Anju começa a elevar seu nível. Ele sairá daqui quando atingir o 9º nível de purificação de Kai. O que esse velho pode fazer? Anju começa o treinamento em várias artes. Vagalumes aparecem ao redor do jardim de medicina, e ele pode sentir a aura do vento, terra, madeira, água e trovão. Anju vai treinar tudo gradualmente. O sistema notifica que ele precisa realizar uma purificação enviada de cima. Primeiro, Anju poderá obter uma arma para purificar o Kai, e segundo, ele poderá ocultar sua base de cultivo e raiz espiritual. Este sistema é muito bom, e Anju escolhe a segunda opção. 2 anos depois, Anju precisa impregnar a aura da madeira com a aura da terra e fortalecer as bases. A aura da água se conecta à aura do vento, e Anju faz a grama espiritual crescer mais rápido. Agora ele desenvolveu 4 atributos até o 7º nível de purificação de Chi e fez um bom progresso. Anju coleta ervas e volta. As garotas olham para ele e pensam como ele é bonito e que querem se casar com ele. Desde que Anju começou a melhorar os atributos, a atração também apareceu. São tão fortes que Anju nem sabe se é bom ou ruim. Por que o sistema não os bloqueia? De repente, a feira de punições aparece na frente de Anju e pede a ele para segui-la para o bosque. Ela ajuda. Não ajuda? O ancião Iri guarda o curandeiro e geralmente despreza seus escravos como Anju. Por que ela parou Anju tão subitamente? Ele pede ao sistema para mostrar a relação entre eles. Sua relação é de 2 estrelas, e a garota é amigável com Anju, mas Anju nunca falou com ela. Por que isso aconteceu? Provavelmente é devido ao atributo de atração. Mas o que essa garota quer? Ela diz que não precisa ficar nervoso. Ela não quer envergonhar Anju, só quer saber se ele realmente está disposto a ser escravo pelo resto de sua vida. E se ela dissesse que há outro caminho? Mas Anju cresceu no jardim do curandeiro sem número falar no ancião Iri. Ela pede a Anju para fazer um favor. Que tal irmos a Zioxian e nos livrarmos do status mortal? Anju não entende o que a garota quer dele. Ela pede que ele ajude a obter o elixir do ancião Air. Ele se importaria em se juntar à seita dos demônios com um bom treinamento? Anju fica pasmo ao saber que essa mulher é um demônio. Ela está zombando de Anju? Se ele ofender Jade Pierce, ele será perseguido pelo resto da vida, e se ele recusar, a garota o matará para que ele não fale nada supérfluo. Anju entende que é inútil pedir ajuda nas montanhas. Shin diz que está tudo bem, e Anju tem tempo para pensar. Ela pode esperar. Anju está no 7º nível de purificação de Kai, mas não estudou feitiços e não tem uma arma mágica. Shin definitivamente apostou e não pode desistir. Anju diz que não sabe onde essa coisa está. Provavelmente está guardada. E Anju não tem o nível certo. Ela diz que está em um sótão velho. O ancião Iri está em busca de uma cura para a longevidade e não voltará nos próximos anos. Não há com que se preocupar com os guardas. Shin os levará embora, e Anju procurará a receita de alquimia como uma rede de segurança. Shi mostra a pílula. Essa pílula ajudará a abrir a raiz espiritual e será melhor assim. É veneno, certo? Zing enfia uma pílula na boca de Anju, e ele a engole. Shin diz para não se preocupar, ela o ensinará muito. Depois de um tempo, Anju pede ao sistema para se livrar dessa pílula. Anju purifica o corpo e percebe que essa mulher está esperando por ele e nunca o deixará ir. Agora, precisamos pensar em um plano adicional e decidir se ouvir essa mulher demoníaca. As pessoas da seita dos demônios agem sem vergonha. Mesmo que Anju ajude a garota, não lhe fará bem. O sistema o notifica de que está sendo ameaçado, e ele tem 2 escolhas. A primeira escolha é roubar a receita de alquimia, ganhar o favor de Shin, mas o ancião Iri o odiará. A segunda escolha é não obedecer a ninguém, não deixar Shin conseguir a receita de alquimia, e Anju poderá melhorar gradualmente. Anju entende que poderá melhorar mesmo que não ajude. É bom que Anju tenha escolha, pois o velho não concorda com Zing. À noite, pela janela, Shin diz a Anju que ouviu claramente que a receita de alquimia está no estudo. Depois de um tempo, Shin levará os guardas embora, e Anju entrará e procurará a receita de alquimia. Anju deve se lembrar que há armadilhas lá. Se algo der errado, o ancião Iri saberá imediatamente. O tempo será limitado à noite. Anju se aproxima do palácio. Shin é realmente muito cruel e conseguiu derrotar um monge que treinou dias e noites. Anju não consegue acompanhar Zing.
Os movimentos dessa garota são tão rápidos que é impossível vê-la. Anju corre para o escritório e começa a procurar. Como ele pode encontrar a receita de alquimia em um lugar tão grande? Sim, também queria encontrar a receita de alquimia, mas teve que participar da briga. Anju percebe que a caneta que o velho usa é feita de ouro. Os escravos usam roupas velhas e esse velho é muito rico. Shin se encontra atrás de Anju e pergunta como está a busca. Anju diz que há muitas coisas aqui e ainda não encontrou a receita de alquimia. Talvez Anju esteja mentindo. Ele diz que é leal assim e é impossível. A garota pede para não falar besteira, porque ela viu tudo. Ela não se importa. Matou muitas pessoas e não se importa se alguém mais morrer. Anju começa a se afastar de Shin e diz que ela o entendeu mal. Anju se apoia no armário e o empurra, fazendo o vaso da prateleira superior cair. O vaso quebra e a receita de alquimia aparece na frente deles. Anju entende que acabou. Se Shin conseguir a receita de alquimia, ele começará a matar pessoas. Shin começa a abraçar Anju e diz que ele é seu amuleto da sorte. Ela não conseguia acreditar que Anju era um homem honesto, mas agora está feliz. Mas o que fazer agora? A receita de alquimia acabou nas mãos de Shin e Anju vai desaparecer. Parece que Shin está um pouco cansada, o que significa que ela gastou muito esforço distraindo os guardas. Deve Anju pará-la? Anju estava atrás de Zing, mas a garota notou algum movimento. De repente, alguém os atacou. O ancião Iron não entende quem ousou tirar sua receita de alquimia. Mas por que o velho voltou em um momento como esse? O ancião Iron diz que voltou há muito tempo e estava esperando Shin aparecer, e agora descobriu que há até 2 deles aqui. Por muitos anos, o ancião Iron pensou que Shin tomaria seu lugar se não houvesse um substituto adequado. Ele deve ter pensado demais. O ancião Iron ataca Shin. Ela gastou muito esforço com os guardas e pode perder. Uma vez que a receita de alquimia estava nas mãos do ancião Iron, é improvável que Shin possa recuperá-la. Ela precisa de um plano. A garota pula pela janela e diz ao velho para não pensar que isso é o fim. Se não fosse pela técnica mágica, Shin não teria conseguido sair tão rapidamente. Anju acorda e diz que o ancião Iron finalmente está aqui. Anju diz que quase morreu tentando capturar esta bruxa. Mas ele não é cúmplice dela? E você disse ao velho como foi? O ancião Iron diz que Shin foi apenas usada e queria atrair Anju para o seu lado. Mas isso é algum tipo de absurdo. O velho não deve suspeitar que Anju estava mentindo. O ancião Iron diz a Anju para ir dormir. O sistema notifica que Anju tem uma chance de salvar sua vida, já que não ajudou Zing a roubar a receita de alquimia. Ele ganha a espada divina 2 anos depois, mesmo que não seja uma espada de verdade, mas apenas um feitiço. É muito conveniente para eles cortar lenha e lançar feitiços à distância sem que ninguém perceba. É hora de ir embora, porque este jardim não ajudará mais. Anju praticou nos últimos 2 anos, desenvolvendo 4 rotas até o 9º nível de purificação de Kai e aprimorando as raízes espirituais do trovão e do fogo até o 9º nível. No entanto, a aura de fogo e trovão é perigosa para o jardim, e eles precisam encontrar outro lugar. Os monges discutiram que o ancião Iron partiu novamente em busca de uma cura que o permitirá viver mais tempo. É fácil sair do jardim do curandeiro silenciosamente, e o ancião Iron não virá para parar Anju. O nível de cultivo do ancião Iron parou no nível de purificação de Chi e não está mais crescendo. Nem todos podem progredir tão facilmente quanto Anju. É nisso que eles diferem. Anju não se importa que o ancião Iron tenha partido para viver um pouco mais neste mundo e se tornar mais forte. Eles se verão em 20 anos, e Anju começará uma nova vida. O jardim do curandeiro pertence ao ancião Iron, e Anju é um escravo deste jardim. Eles precisam se mudar para um novo lugar, e se Anju não encontrar o ancião Iron por acaso, ninguém deve conhecer sua identidade. Os guardas param Anju na frente do portão e pedem para mostrar o documento. Anju se apresenta e diz que está no 9º nível de purificação de Chi e quer se curvar ao clã Yu. Os guardas ficam chocados com o 9º nível de Kai purificação e precisam informar o chefe. Yang Lu, o diácono da porta externa do clã Yuk, diz que não é preciso informar. Yong pede a Anju para testar sua força. Nos últimos anos, alguns cultivadores mágicos se infiltraram no clã Yukin. Portanto, Yan deve ter cuidado. Yong pede a Anju para demonstrar seu poder espiritual. Anju começa a lançar um feitiço e ataca o mais próximo. Será que ele realmente tem apenas o 9º nível? Obviamente, isso não é uma técnica de criação, mas um feitiço. Isso é muito incomum. A pureza da aura é bastante alta, ao contrário do cultivo mágico. Yong pede a Anju que o siga. Yan o leva até a porta da frente para registrá-lo. A partir de agora,
Anju se tornará um discípulo da porta externa do clã Yuki. Yan diz que há mais de 2.000 alunos estudando na porta externa, mas eles só podem entrar na porta interna quando construírem uma base espiritual. No entanto, não é tão simples. Uma competição é realizada a cada 3 anos, e os 3 melhores alunos são incentivados. Eles podem receber ajuda para passar para a porta interna. Yan não pode dizer nada sobre a porta interna, porque eles estão localizados profundamente no clã Yuki. Mesmo a porta externa não pode conhecer toda a situação da porta interna com certeza. A seita Yukin é muito forte e conhecida em todo o mundo. A seita Yukin tem um lugar para cultivar a aura do trovão e do fogo? Jan diz que não há na porta externa, mas há na interna. Anju tem uma aura assim? Yang diz que Anju pode se tornar um dos anciãos se tiver uma aura de trovão, e eles abrirão uma exceção para que ele entre na porta interna. A aura do trovão é um tipo raro de raiz espiritual que normalmente é cultivada em lugares especiais. Anju demonstra a aura do trovão e pede a Yon que o apresente aos anciãos. Se Anju conseguir entrar na porta interna, ele nunca esquecerá a bondade de Yong. Yang diz que fará uma exceção para ajudar Anju a entrar na porta interna. Yang conta ao homem que há um cultivador de purificação Kai de nível 9 que deseja se juntar à sua seita. O homem diz que é necessário descobrir a raiz espiritual de Anju, mas percebe que não consegue ler a aura de Anju. Anju entende que se descobrirem suas 6 raízes espirituais, ele pode ter problemas. Pessoas boas devem manter um perfil baixo quando estão em público. Yang diz que Anju tem uma aura de trovão e pergunta se ele pode passar pela porta interna. Yang pede a Anju que demonstre isso, e Anju demonstra 3 auras de uma vez. Depois de um tempo, Anju é provido de todo o equipamento necessário: frasco de pílulas, bolsa de armazenamento Zanling, 100 pedras espirituais, túnica taoísta. Quando o ancião retornar, Yang o informará sobre Anju. Anju percebe que estava sob supervisão o tempo todo, e isso pode atrapalhar. Eles podem praticar antes do retorno do ancião. O treinamento é algo maravilhoso. Normalmente, as pessoas treinam apenas um tipo de exercício, e suas características são singulares. No entanto, Anju tem 6 auras, então ele precisa trabalhar muito mais para se elevar. Felizmente, Anji ainda compensará a lacuna e não se sentirá cansado. Para ser preciso, ficará mais forte e terá um aumento na expectativa de vida. Quando Anji viu o sistema pela primeira vez, ele continuou a aparecer apenas por causa de um momento de longevidade. Em sua vida anterior, Anju não dedicou tempo a si mesmo, o que resultou em uma doença incurável que ele lamentou profundamente. Pode não haver uma terceira vida, e Anju não quer fama ou fortuna, não quer ser bonito e bem-sucedido, ele só quer viver por muito tempo. Yang pede desculpas a Anju por fazê-lo esperar, e o ancião finalmente retornou. Anju estava treinando o tempo todo e não saiu do quarto. Sua respiração ficou muito mais forte. Aparentemente, se passaram 6 meses. Anju encontra um ancião, e o poder de seu fogo aumentou significativamente. Yang diz que Anju treinou duro por meio ano e nem mesmo saiu para fora todo esse tempo. Boas qualificações e disposição para treinar duro ajudarão Anju a alcançar grande sucesso. O ancião diz que o temperamento de Anju é bastante bom, não pior do que o de um discípulo da porta interna. Anji subirá rapidamente para o nível de elite. Se Anji quiser entrar na porta interna, ele precisa aprender com alguém. Há 18 picos na seita, portanto, 18 anciãos. Anju deve aprender com um deles e depois poderá se tornar um discípulo da porta interna. Se ele não estiver satisfeito com esse acordo, pode participar da competição da seita e buscar construir uma fundação espiritual o mais rápido possível. O ancião e Anji foram aos outros anciãos. O ancião diz que cada pico tem um espírito diferente devido aos anciãos. Alguns anciãos são bastante arrogantes, alguns são reservados e trabalhadores, e alguns vão trabalhar todos os dias. Qual tipo de cultivo Anji quer seguir? Anju prefere uma prática mais restrita e não gosta de agitação e barulho. O ancião imediatamente entendeu qual lugar seria adequado para Anju. O ancião diz que à frente deles estão as terras da porta interna da seita Yuki, onde o centro da seita está localizado e onde Anji realizará tarefas e receberá recompensas. Também é possível fazer comércio aqui. Afinal, Anju estudará tudo para o exame da porta interna. Anju subestimou o tamanho. Ele pensava que era apenas uma pequena seita e não sabia que era tão grande. Finalmente, eles chegaram ao lugar. Anju não esperava que, dos 18 picos, o pico Yukin fosse o mais bonito, mas estava bastante vazio. O ancião diz que a mentora Zaixun é a mais jovem, mas muito forte. Sua fundação de perfeição é insondável,
e ela gosta da solidão e do autodesenvolvimento em lugares tranquilos. Além disso, ela impede que os alunos experimentem sentimentos e se tornem casais taoístas. Portanto, seus alunos são principalmente monges solitários. Agora é tarde demais para mudar de ideia. Caso contrário, Anju corre o risco de continuar como está. Anju diz que este pico é perfeito para ele. Agora ele poderá praticar com uma alma tranquila e, no futuro, poderá treinar alguém e alcançar grande sucesso. O ancião acredita que Anju é um bom rapaz e tem um grande futuro pela frente. Depois de um tempo, o ancião apresenta Anju como um cultivador de 3 raízes espirituais com espécies raras. No caminho, o ancião o questiona, e Anju não quer chamar muita atenção. Zaixuan pergunta a Anju o que ele pensa sobre isso. Anju pergunta se ele gostaria de se juntar ao topo e praticar com todo o coração, sem fazer muitas perguntas. Uma garota se aproxima de Anju e diz que ele finalmente chegou a um professor digno. Ela tem uma boa impressão de Anju e dá a ele 2 estrelas. Anji fica chocado ao saber que essa garota esteve reclusa por 100 anos, e a impressão dela de Anju imediatamente cai para 1 estrela. Zaixuan pede a Anju para mostrar suas ataques para ver do que ele é capaz. Neste caso, Anji dará o seu melhor. Anju direciona seu ataque diretamente para o 11º Shuin, mas ela o segura. Parece que ela é muito forte. A impressão de ver sobre Anju subiu para 2 estrelas novamente. Anju também causou uma boa impressão em 11 Shuin e aumentou 1 estrela. O mentor diz que deu certo e Anju pode ficar aqui. O ancião se despediu de todos e partiu. O mentor começou a olhar severamente para Anju a partir desse momento. Anju voltou a si e se curvou aos pés dela. Juice saúda o mestre. Vida longa ao mestre, diz Aikshun. Ela diz que é uma professora, não uma rainha, e ele não precisa se esforçar tanto. O mentor pediu a Yur que levasse seu novo irmão mais novo para o portão interno para se registrar e equipar a caverna. O mentor acredita que Anju tem uma boa aura e um coração muito bondoso. Shan Yur e Anju estão voando juntos em uma espada. Shan Verver diz a Anju que ele pode chamá-la de irmã, já que ele é um iniciante. Então, ele não precisa ter medo de pedir ajuda a ela. Anju claramente tem medo de alturas e agradece a sua nova irmã. Shanyor entende que ela precisa proteger Anju e não permitir que outros o intimidem só porque é difícil. Depois de um tempo, eles chegam juntos em uma caverna, onde está o quarto de Anju. O quarto de Chanyor fica próximo, e eles poderão praticar juntos às vezes. O portão interno é realmente além da imaginação. Pela primeira vez, Anju ficou alarmado. Quanto mais ele melhora, mais esse sentimento o consome. Desta vez, ele se sente ansioso porque ainda não é forte o suficiente. Seu professor é um monge do Reino da União e está em um nível completamente diferente. O ancião ensinou uma lição a Anju. O nível do ancião está apenas a um passo do dourado, mas mesmo assim não pode servir como um portão externo. Primeiro, você absorve a aura do céu e da terra, atrai e cai para dentro do corpo da Densão, enche todo o corpo de aura e melhora sua forma física. Após a energia ser absorvida na dança, o corpo pode ser usado para obter poder espiritual. Antes de usá-lo como base, o poder espiritual deve adquirir um estado sólido. Danshin é usado para condensar a essência Ikai. A medicina é condensada em uma pílula dourada que pode ser usada para obter um poder mais alto. Quanto ao Reino da União, há um ancestral fundador da seita Yuk, mas ele esteve ausente por muitos anos e não voltou. Zaixuan também pode ser considerado o monge mais forte. Antes de amadurecer, ele terá que contar com o professor. Felizmente, ele só se dedicará à autossuperação, e nada o distrairá. Ele deve ser forte para ter uma vida longa. Não há tempo para descanso e desperdício agora. É necessário cultivar a aura ardente até o 9º nível. Anju precisa continuar lutando. O sistema notifica que Anju se tornou com sucesso um discípulo do clã Yukin e começou a primeira purificação. Ele pode escolher o próximo caminho de desenvolvimento. A primeira opção, Anju pode ganhar autoridade, tornar-se o mais poderoso e obter armas poderosas. A segunda opção, silenciosamente e sem explicação, Anju pode obter a técnica do corpo. 3 anos depois, aqueles que praticam já devem saber voar, caso contrário, não poderão descer das montanhas e derrotar suas irmãs. A esgrima real é uma das melhores técnicas. Naturalmente, Anji será capaz de fazê-lo na primeira tentativa, graças à qualificação mais alta. Por que você não precisa gastar muito tempo assim? Inesperadamente,
O 11º Shui chama Anju. Parece que ele tem algo a dizer. Anju cumprimenta o mestre e diz que está feliz em conhecê-la. Agora ele aperfeiçoou o espírito do vento e do fogo até o 9º nível de purificação Kai. Anju espera que a professora lhe diga o que praticar a seguir. Será que ele realmente quer refinar seu poder espiritual até o 3º nível? Zai Xuan teme que não funcione. A raiz do trovão espiritual de Anju é um dom bastante raro, sem mencionar que ele ficará mais forte no futuro. O tempo perdido na prática será desperdiçado. As palavras do mentor fazem sentido. Para possuir tal poder, ele terá que pagar um certo preço. O mentor não esperava que Anji tivesse seus próprios fundos. Anju diz que entendeu tudo, mas acredita que pode ter sucesso por conta própria. Ele está disposto a passar todo o seu tempo praticando. O mentor diz que o portão interno tem um sistema de teletransporte que leva ao Lago do Espírito do Trovão. Anji irá para lá agora. Este lugar é bastante grande, e você pensaria que haveria um lago de peixes aqui. Já perto do sistema de teletransporte, você pode sentir a aura do trovão. Do outro lado, Anju deve ir e dar uma olhada. Este lugar realmente merece estar no topo. Anju sente que pode melhorar até o 9º nível em um instante. No entanto, aqui só uma pessoa se dedica à autossuperação. Parece que isso é raro. De repente, a árvore atrás de Anju diz para ele não andar por aí perto do lago. Anju só pode praticar perto do lago, senão morrerá. O cara praticante percebe Anju. A árvore diz que Anju pode escolher um lugar para praticar, mas não deve se aproximar do centro. Anju está chocado por ter encontrado um demônio das árvores. O clã Yukin fez um bom trabalho, pois o demônio das árvores é um tesouro de perfeição. O demônio das árvores olhou brevemente para o submundo, mas a eficiência da cultivação ao lado dele certamente dobrará. Parece que, para subir para o 9º nível, Anju veio ao lugar certo. Anju está feliz porque poderá chegar ao 9º nível em apenas um ano de treinamento. O cara praticante acha que é impossível, e Anji não será capaz de fazê-lo mesmo se Anju for arrogante. Então você precisa encarar a verdade. Ninguém pode melhorar tanto em um ano e ir tão longe. Um ano depois, o rapaz retirou suas palavras. Anju é definitivamente algum tipo de psicopata. Anju finalmente atingiu o nível 6 e pode avançar para a fundação espiritual. O mentor pensou que Anju tinha recebido muitas raízes espirituais e situações imprevistas poderiam surgir, mas ela não sabia que a prevenção de desastres era um exercício que lhe entregava a base de uma tempestade. O demônio da árvore avisa o rapaz para sair daqui o mais rápido possível para não se tornar um peixe morto na água, mas é tarde demais e a base da tempestade atinge Anju diretamente. Essa simples tempestade com certeza se tornará sua força. Como evitar uma catástrofe? Você precisa absorver a tempestade e transformá-la na força espiritual mais pura para superar a barreira. Tudo ao redor se ilumina com um flash de luz brilhante. 2 anos depois, é uma coincidência que Anju tenha conseguido fortalecer 3 níveis da fundação depois de romper. Agora Anju tem 27 anos, de um possível total de 187, e ele quer viver bem por quase 200 anos. O sistema parabeniza você por alcançar o 3º nível da fundação e oferece uma escolha. A primeira opção: Anju pode ganhar fama do clã Yukin e obter um método especial de usar o trovão, mas a Deus o odiará. Opção 2. Anju pode obter a espada mágica praticando a pílula de ouro o mais rápido possível. O mesmo cara do treinamento diz que Anju atingiu o 3º nível da fundação em apenas 2 anos e pode ser considerado um líder. Anju se apresenta e diz que é irmão de Elfen. Quando o cara ouve isso, ele entende imediatamente por que Anju tem tanto talento. Por que Anju não vai até um professor chamado Blazu? Anju diz que escolheu um professor para si mesmo e o servirá pelo resto da vida, assim como seu pai. Ele pode mudar algo à vontade? O cara diz que Anju ainda pode pensar. De repente, uma janela do sistema aparece e Anju a olha horrorizado. Enquanto isso, o clã do demônio está perseguindo Zin, que está escondido nos arbustos. Os anciãos disseram que quem pegar o traidor será recompensado. Zin finalmente consegue se livrar do clã do demônio, mas não sabe para onde ir. O problema é sua personalidade. Zin, sem dúvida, será perseguida por todos, onde quer que vá. Se Zin quiser mudar de vida e remover o mal, ela deve se tornar uma pessoa melhor. Apenas o amor de Anji acreditará nela. Aquele caso com o ancião Iron foi o único na vida de Zin em que alguém se levantou por ela. O corvo grita que encontrou cabelos vermelhos nos arbustos. Zin começa a correr enquanto uma janela do sistema aparece na frente de Anju. Zin está sendo perseguida por um culto de demônios e está gravemente ferida. Zin conseguiu escapar apenas por
sorte. Zin traiu o culto dos demônios e eles a estão perseguindo. A relação de Zin com Anju aumentou em 10 pontos e agora são 4 estrelas. Eles não se viram por tantos anos, mas essa mulher ainda está viva. O problema é que Anju nem sequer a capturou. De onde vem essa atitude? O sistema tem a função de registrar a atividade do personagem. A origem dessa função claramente não é simples. O sistema não deve prejudicar Anju, certo? Você decide esquecer isso e continuar praticando. Ele precisa desenvolver um espírito ardente. De repente, Anju ouve um sino alto tocando. Shan-Ever veio e disse que não é um som simples. Agora eles vão juntos para uma reunião com o mestre. Shan-Yua percebe que nem consegue discernir o nível de cultivo de seu irmão, que está ocupado no segundo nível da fundação. Já não deveria ser o terceiro nível? Shan-Yura entende que precisa se apressar e treinar, porque seu irmão mais novo não deve ser comparado a ela. O sistema notifica que a relação de Shan-Yu com Anju diminuiu e agora é de 1,5 estrelas. Shan-Yur diz que normalmente a Jade Peak of Serenity não toca um sino, mas quando isso acontece, significa que o mestre quer ver seus alunos. Este é o primeiro toque em 100 anos, então Chun-Yuri não falou sobre isso antes. Anju espera que isso não cause problemas. Depois de um tempo, as pessoas na praça estão discutindo que espiões do culto demoníaco King Yamim na seita. Recentemente, eles têm que ser cuidadosos ao escolher alunos. O culto demoníaco não pratica habilidades mágicas demoníacas. Esses espiões são difíceis de detectar porque não têm técnicas demoníacas características. O culto demoníaco King Yamim está se tornando cada vez mais arrogante. Sempre que os alunos vão a algum lugar, encontram pessoas deste culto. As pessoas na praça notam Anju e dizem que ele é bonito. Talvez ele possa mudar tudo. Este é o mesmo discípulo que foi recentemente admitido na seita. O homem se apresenta. Seu nome é Lu Sansin e ele é o principal discípulo, já que o mestre está frequentemente ocupado e quer cultivar sozinho. A maioria dos casos é tratada por Liu Sanxi no futuro. Anju pode se dirigir a ele especificamente. Zaik Shun diz a todos para se sentarem e ouvirem. O mestre da seita tomou uma decisão. A partir de agora, os 3 picos que ocuparam os últimos lugares no treinamento entre os picos terão que escolher 10 discípulos para se juntar à luta contra o culto demoníaco King Yamim. Todos esses anos, o culto King Yamim tem enviado espiões para conspirar contra a seita Yu. Desta vez, o mestre da seita decidiu contra-atacar. Anju nota que os alunos mais antigos não estão preocupados com isso, mas se você enviar os 3 picos que ocuparam o último lugar, eles querem matar ou ajudar os inimigos. Zayak Xuan diz que não está preocupada com a classificação e eles precisam parar a seita dos demônios quando os alunos completarem as tarefas. Eles devem lembrar que trabalham para a seita. Liu Sanxin pede ao mestre que fique calmo. Embora seu pico seja pouco conhecido, eles ainda contribuirão para a seita. Um plano de treinamento para estudantes excepcionais foi desenvolvido recentemente para focar no ensino dos melhores. Liu Sanxin acredita que esse programa foi projetado especificamente para um aluno como ele, mas Eleven Chan diz que Anji será o candidato daqui a alguns anos. Ele alcançou ótimos resultados, possui o 9º nível de purificação de Chi e o 3º nível da esfera de construção da fundação. Anju é um verdadeiro gênio. Por que ele não deveria participar desses treinamentos? A multidão fica chocada. Por que Sikishua não escolheu Liu? Liu Sanxin é melhor em termos de força e talento. Anji agradece ao mestre por apreciá-lo, mas quer cultivar em silêncio e permanecer no pico da serenidade. Além disso, Anju é apenas um iniciante, e essas oportunidades deveriam ser oferecidas aos irmãos mais velhos. Anju não entende por que Levin Xuan o apreciaria tanto. Será que ela suspeita que Anju seja um espião frio da seita do rei? Anju decide que é melhor ser prudente e desistir dessa oportunidade. Nesse caso, Zaik Xuan diz que Liu Sanxin irá. Liu Sanxin fica encantado e agradece a Anju pela oportunidade. O sistema notifica que o relacionamento entre eles aumentou 1 estrela. Liu Sanxian sai e deseja boa sorte a Anju. Chan Yuir diz que Anju praticou por muito tempo e não realizou a tarefa sexual. Chan Yur quer levá-lo, mas Anju não quer ir. Nada terrível acontecerá se Anju não for, mas sentar e praticar em uma caverna não é tão eficaz. Ao completar as tarefas sexuais, Anji poderá obter muitos recursos para melhorar. Anju diz que não precisa disso e possui pedras espirituais suficientes. Shan Yuir diz que completar missões também o ajudará a obter pontos de contrafusão. Se Anju tiver muitos pontos de contribuição, poderá trocá-los por pílulas. Zai Xuan percebe que Anju não parece ser realmente um espião da seita dos demônios, mas ele não falta de recursos para melhorar. Zaik Shan quer observá-lo um pouco mais. 10 anos depois, Anji mais uma vez se encontra em um espaço tumultuado. Anteriormente, o demônio da árvore pensava que Anji era um gênio, mas depois de tantos anos,
ele ainda está no terceiro nível de construção da fundação. Anju sabe que o que os outros veem é apenas a raiz espiritual do trovão do terceiro nível de construção da fundação. Isso custou quase 400 pedras espirituais de alta qualidade. Foi apenas então que Anju conseguiu cultivar outras raízes espirituais até o quinto nível da construção da fundação. A verdadeira cultivação de Anju está no quinto nível da construção da fundação. Anju deve usar a menor quantidade de pedras espirituais para cultivar totalmente a rota espiritual do trovão. Mofutiu cumprimenta Anju. Mo veio aqui com sua irmã Moshu. Moju não entende por que Anju ainda está no terceiro nível da construção da fundação. Seu irmão lhe disse que Anju é um verdadeiro gênio. Anji tem praticado aqui por muito tempo, e isso requer muitas pedras espirituais. Se Moju quiser treinar aqui, é melhor ela ficar longe dele. Moju acha que seu irmão exagerou que Anju é um gênio porque ele não fez nenhum progresso em tantos anos. Moju se vangloria de ter superado 2 níveis em 10 anos. De repente, ela percebe que a aura espiritual ao seu redor está sendo absorvida por Anju. Anju absorve a aura muito mais rápido do que Mofu, que possui o 9º nível da esfera de construção da fundação. Isso é causado pela habilidade da rota espiritual de Anju. O nível de Anju não está aumentando porque ele tem uma maneira de suprimir sua cultivação. Mofatu entende que sempre haverá pessoas melhores do que ele, e não há limite para a perfeição. O sistema de relacionamento de Mofaju e Moju com Anju aumentou e agora está com 2 estrelas. 8 anos depois, Anju finalmente alcançou o 9º nível da raiz espiritual do trovão. Ele pede ao demônio da árvore que abra uma formação de teletransporte para voltar ao Intersector, porque é hora de ser pago. O demônio da árvore diz que Anju é realmente maravilhoso, pois ele continua a se desenvolver. O demônio da árvore tem a oportunidade de obter muitos recursos, e ele convida Anju a participar. Mas essa oportunidade vem com um risco. Nesse caso, Anju se vira e sai. Se houver um pequeno risco, é melhor continuar a se desenvolver gradualmente. De repente, Moju agarra a mão de Anju. Acontece que Moju precisa da ajuda de Anju. Esta é uma boa chance e não deve ser perdida. Anji não terá que pensar em como ficar rico e pode obter uma grande vitória. Anju pede desculpas e diz que voltará para o treinamento. Moju estava realmente irritada, mas Anju desapareceu no mesmo segundo. Anju está escondido atrás de um prédio e não entende por que Moju está o perseguindo. 2 garotas estão caminhando pela rua e discutindo Anju. Elas dizem que Anju é muito mais bonito do que o vencedor da competição do Intersector do ano passado, Mofatu. Anju percebe que esqueceu completamente da competição do Intersector. Depois de um tempo, Anji se desculpa com seu mentor por cultivar demais e esquecer da competição do Intersector. Zaishuan diz para não se culpar, porque haverá outra oportunidade. Mas, sua mão está zombando do mentor, porque a mão ainda está no terceiro nível da esfera de construção da fundação, porque ele pode fazer melhor, diz Anju. Ele diz que já alcançou o 9º nível do reino de construção da fundação e só quer manter um perfil baixo, escondendo sua cultivação. Zaishuan diz que se todos os discípulos cultivarem tão duro quanto Anju, eles definitivamente se tornarão os mais fortes. O sistema notifica que Anju recebeu o reconhecimento dos mentores e que Shun como recompensa, Enji receberá um manual de técnicas de movimento. Anju obtém uma técnica chamada os 7 passos ilusórios. De repente, Anju percebe o ancião Iron ao seu lado. Toda essa cena aparece 1 minuto antes da explosão. Shan-Yur nem sabia que eles já se conheciam. Zaik-Shun diz que o ancião Iron é um novo discípulo da seita, e Anju pode chamá-lo de irmão Iron. Anju não vai falar com ele, e o ancião Iron não entende como isso é possível. Como esse moleque conseguiu se tornar um discípulo interno? Obviamente, Anju não tinha raízes espirituais no passado, e o teste do ancião Iron não poderia mentir. Mas, em quase 20 anos de trabalho árduo, Anju alcançou o 9º nível da esfera de construção da fundação. Shan-Yur pergunta ao irmão Iron o que aconteceu com seu rosto. Anju é o gênio de seu clã, e o irmão Iron não pode expressar tais pensamentos. Zaik-Shun sugere começar a trabalhar, já que Anju gosta tanto de praticar. Shun o encarrega de proteger o reino dos 10.000 demônios da seita Yuki. Isso soa terrível, porque é muito perigoso lá. Shan-Yur diz que é um lugar onde animais demoníacos são criados, e ela quer ir com Anju. Zaishuan recusa porque é perigoso. Os animais muitas vezes enlouquecem, e há casos em que estudantes foram brutalmente assassinados. Zaishuan pede Anju para não se preocupar, pois um estudante vai lá de cada vez, e há uma aura espiritual pairando lá, adequada para a prática de Anju. PSY Shun pede Anju que seja atencioso, e então tudo correrá bem. Anju parece mais um tratador de zoológico, mas ainda aceita essa ordem. Shan-Yur ajudará Anju a arrumar as coisas,
e eles partem. Zaixuan diz ao ancião Iron que não se importa com o passado entre ele e Anju. A partir de hoje eles são irmãos mais novos e mais velhos. O ancião Iron só se beneficiará da amizade com Anju. Se não for uma rixa mortal, o ancião Iron deve resolver esse assunto. O ancião Iron pode ter certeza de que Anju não está tramando nada contra ele no futuro. Anji se tornará o discípulo principal deste pico. O ancião Iron entende que Anju realmente merece isso. Depois de um tempo, há 10.000 demônios no reino. Anju está aqui há 1 ano e meio e pratica todos os dias. A raiz espiritual do vento alcançou o 6º nível do reino de construção da fundação, e o restante permaneceu o mesmo. É preciso muito esforço para cultivar uma raiz. Anju está um pouco entediado e decide ver se há outras funções no sistema. Ele percebe que a aba de relacionamento foi atualizada. Moju ficou gravemente ferido em uma batalha com um cultivador do diabo e caiu de um penhasco. Anju não pode fazer nada a respeito. É hora de fazer patrulha e praticar um pouco. Shan-Ur disse que o reino dos 10.000 demônios é um bom lugar para praticar, mas é necessário patrulhá-lo de vez em quando para que os animais não fiquem loucos e causem problemas. De repente, Anju nota um gato fofo sentado em uma árvore, que não parece perigoso, e ele o deixa passar. Mas o gato se transforma em uma besta enorme e o ataca. Anju percebe isso, mas desvia facilmente e pula no telhado. Felizmente, Anji já dominou os 7 passos ilusórios antes. Caso contrário, teria sido difícil para ele desviar desse ataque. O estranho é que o feitiço colocado neste pavilhão não funcionou. Essa besta é claramente incomum, e Anju deve levá-la a sério. Cada nível dessa técnica pode criar um clone das sombras. Se o feitiço for dominado no 7º nível, o usuário pode criar 7 clones das sombras. Esse feitiço não apenas aumenta a velocidade do usuário, mas também pode confundir o inimigo. Com essa técnica, Anju envolve o demônio e ativa o Excalibur Absoluto. Muitas lâminas mágicas começam a atacar o demônio, mas ainda assim o demônio foge por causa dos clones dos 7 passos ilusórios. Apenas o corpo real pode causar dano. Essa besta definitivamente não teria sobrevivido se os clones pudessem causar dano. Graças a Deus que essa besta só tem boa velocidade, mas não tem habilidades de ataque. Que tipo de gato é esse que pode ignorar proibições? Recentemente, muitos animais se rebelaram e precisam relatar essa situação. Enquanto isso, no Conselho dos Anciãos, esse caso é um pouco suspeito e provavelmente está relacionado a um culto demoníaco. Alguém quer usar as bestas do reino dos 10.000 demônios. Recentemente, a seita destruiu 30% dos espiões do culto demoníaco que se infiltraram na seita Yuk. Precisamos enviar mais discípulos para proteger o reino dos 10.000 demônios. Provavelmente há um traidor entre a liderança. O velho taoísta imortal do trovão, o ancião do pico do trovão celestial, diz que os assuntos relacionados ao desaparecimento do mestre da seita e a besta que está causando estragos no reino dos 10.000 demônios devem ser investigados minuciosamente. Taoísta Undertales Psychon que desde o encontro deles ela tem estado em silêncio o tempo todo. Talvez ela suspeite de algo. Onde foi o mestre da seita com 18 discípulos principais? Zaixuan diz que ela tem melhorado e sabe superficialmente sobre tudo. Se realmente houver um traidor entre os anciãos, então o taoísta do trovão só pode confiar em Zaixuan. Eles precisam unir forças, afinal, foram treinados pelo mesmo mestre. Nesse caso, eles enviarão discípulos adicionais para o reino dos 10.000 demônios. 2 anos depois, os feitiços de proibição lançados no reino dos 10.000 demônios são uma boa coisa. Eles são adequados para uso como ponto de parada durante a patrulha e cultivo. Neste momento, todas as raízes espirituais de Anju atingiram o 6º nível do reino de construção da fundação. Anju está dentro do feitiço. Embora não seja um cultivador do estágio do núcleo de ouro, ele não precisa se preocupar com as bestas ou inimigos do estágio do núcleo de ouro. Uma voz pergunta a Anju se ele realmente considera o reino dos 10.000 demônios como um lugar para cultivo. Anju não deu importância a isso e disse que sim. Mas depois de um segundo, Anju voltou a si. Quem é esse homem e de onde ele veio? Como ele conseguiu superar o feitiço de proibição? Esse cara é um cultivador acima do estágio do núcleo de ouro. O homem pede a Anju para não entrar em pânico e diz que também é um discípulo da seita Yuki enviado para cuidar do reino dos 10.000 demônios. O homem vê que Anju está no 3º nível da esfera de construção da fundação,
mas olhando para a taxa de absorção de Anju, pode-se dizer que ele deveria estar no 9º nível do reino de construção da fundação. Ele percebeu a cultivação de Anju. O homem pede a Anju para não ficar nervoso. Anju veio aqui voluntariamente ou foi enviado por seu mestre? Anju diz que foi enviado por Zaixuan. Zaixuan deu alguma tarefa? Anju diz que não dirá nada. Anju sabe que está em apuros? O homem diz para ir com ele e ele ajudará Anju pelo bem de seu mestre. A janela do sistema mostra o perfil desse cara. Seu nome é Lily Lindsay. Sua relação atual é de uma estrela. Ele é um mestre da seita Yukin e adora o mentor Zaixuan. Esse velho mentiroso disse que era um discípulo, mas na verdade é o líder da seita. Então ele também está apaixonado por Sichuan. Lai Lindsay diz que os animais aqui podem enlouquecer. Todas essas bestas são subordinadas do rei demônio chamado Tigre Coração do Dragão Branco. E você deve saber que o rei demônio sempre se vinga e, por natureza, é cruel. Desta vez, ele convoca tantas bestas para se preparar para um tumulto. Parece que o rei demônio é o mesmo gato fofo. E agora Anju precisa contar o que ele fez para provocar o rei demônio. Lai Lindsay nota que Anju não responde de forma alguma a sua pergunta. Anju, enquanto isso, apresenta Lilinji e PSYCH Shui juntos. Esse velho definitivamente não merece Zixon. Depois de um tempo, Anju ainda conta sobre os eventos de 2 anos atrás. Porque Lindsay diz que o incidente em que a besta enlouqueceu mais cedo do que todos esperavam foi culpa de Anju. Provavelmente é causado por um culto demoníaco. O relacionamento entre Anju e o rei demônio deve ter sido um dos incidentes causados por eles. Anji definitivamente teve sorte. O rei demônio poderia ter caído em sua armadilha, onde seu poder teria sido usado. Caso contrário, Anji estaria morto. Mas que tipo de técnica ele usa? A velocidade de Anju era ainda maior do que a do rei demônio. Anju diz que isso é uma técnica de movimento e é normal que ele tenha sido mais rápido que o rei demônio. Mas se falarem de velocidade, nem mesmo o mestre do núcleo de ouro conseguirá superar Anju. Agora, a principal tarefa é não deixar os animais enlouquecerem. Mas se eles quiserem fazer isso, precisam começar pela fonte do problema. Eles realmente precisam matar o demônio. King, por que Lindsay diz que você não pode fazer isso? O rei demônio tem um grande potencial. Talvez esta seja uma chance para Anju. A razão pela qual Zaixuan enviou Anju para o reino dos 10.000 demônios provavelmente é porque Anju ganhou pontos de mérito. As habilidades de Anju não são tão simples quanto parecem, já que ele conseguiu recuar com segurança quando enfrentou o rei demônio. Isso significa que ele tem alguns truques na manga. Eles devem domar o rei demônio. Anju diz que só quer cultivar em paz e diz a Lindsay para procurar outra pessoa. Como ele pode domar tantas bestas? Lindsay diz que criará uma formação para ajudar Anju a resistir ao ataque delas. Se Anju conseguir domar o rei demônio, então Lindsay o recompensará com a técnica mais elevada do Seita Yuki. Antes disso, Anju recebeu instruções para realizar uma tarefa do sistema. Anju tem as seguintes opções para completar a tarefa. A primeira opção é aceitar a tarefa e tentar domar o rei demônio. Anju será recompensado com a técnica mais elevada de Lilins, bem como o ódio do rei demônio e a atenção do culto demoníaco. A segunda opção é rejeitar a tarefa e continuar cultivando. Anju receberá orientação sobre técnicas de espada, mas a favorabilidade de Lindsay diminuirá, e ele atrairá o ódio do rei demônio e a atenção do culto demoníaco. E se despede de Lai Lindsay. Lai Lindsay não entende por que sua irmã mais nova aceitou um aluno como Anju. Por que Lai Lindsay proporcionou a Anju uma oportunidade tão maravilhosa no final? Lai Lindsay terá que fazer isso de qualquer maneira. O rei demônio concorda com isso. Como esperado do rei demônio, ele facilmente sentiu a presa e chegou até Lai Lindsay e começou a atacar. Enquanto isso, Chanyuri disse que no reino dos 10.000 demônios as bestas estão enlouquecendo e ela precisa urgentemente encontrar Anju. O discípulo para Chanyuri diz que algo está acontecendo à frente. Eles notam um monte de árvores caídas. Será que foi causado pelas bestas enlouquecendo? Parece mais com uma técnica de espada. Depois de um tempo, os estudantes chegaram ao pavilhão de Anju. O aluno se apresenta. Seu nome é Menhai. Menhai diz que o mestre enviou ela e sua irmã mais nova, Chanyuri, para ajudar Anju. Menhai é a 7ª discípula do Pico de Jade da Serenidade e possui o 9º nível da esfera de construção da fundação. Menhai diz que muitas árvores nas colinas foram derrubadas. Anju diz que na verdade um grupo de animais o cercou, e seu irmão mais velho veio para ajudar. Parece que a situação no reino dos 10.000 demônios está bastante deplorável. Nesse caso,
Menhai decide dar uma olhada ao redor. Chanyuri diz que eles vieram aqui porque o mestre estava preocupado que Anju pudesse estar em perigo. Zangiur tinha ouvido falar que espiões do culto demoníaco estavam infiltrados. O culto havia se infiltrado no reino dos 10.000 demônios e eles deveriam estar vigilantes. Não é de se surpreender que a missão tenha dito isso. Anju poderia atrair a atenção de um culto demoníaco. Talvez seja por isso que o mestre da seita Lilins veio para o reino dos 10.000 demônios. Parece que a situação é muito mais perigosa do que Anju imaginava. Anju oferece a Chanyuri que deixem o reino dos 10.000 demônios neste momento. Menhai volta correndo e pergunta se eles ativaram o feitiço de ligação. Anju diz que o feitiço foi ativado há muito tempo. Menhai diz que encontrou uma besta forte e quase morreu. Mas como ele poderia provocar essa besta? Julgando pela aparência, a besta deve ser pelo menos do estágio núcleo de ouro. Menhai diz que viu um bando de animais a alguns quilômetros de distância. Todos os animais estavam presos por alguém. No momento em que Menhai estava pensando em recuar, ele encontrou essa forte besta do estágio núcleo de ouro. Shan-yu pensou que, embora não estivessem lá por muito tempo, o 7º irmão mais velho já estava ferido. Este lugar é muito perigoso. Não é de se admirar que Anju queira sair daqui. No entanto, desde que Anju está aqui há muito tempo, por que ele está ileso? Pangea pensa que não vale a pena vagar por aqui de forma tão imprudente. Chanyoer diz que a presença da besta está ficando mais forte e eles estão se aproximando do pavilhão. O alvo da besta deve ser os discípulos. Feitiços proibidos provavelmente não conseguirão parar um número tão grande de bestas. Mas por que os estudantes não conseguem escapar? Chanyur diz que este lugar está sob a jurisdição do Pico Jade da Serenidade. Se os estudantes fugirem, significará que eles estão abandonando seus postos sem permissão. Nesse caso, eles podem simplesmente ficar aqui e esperar pela morte. E Anju não é um tolo. Menhai pensa que Anju está certo. Cada um dos 18 picos tem seu próprio território e a onda de bestas atacará não apenas eles. Onde há vida, há esperança. E eles precisam partir agora. Os discípulos voaram em suas espadas e perceberam que o pavilhão estava pisoteado por uma onda de bestas. Como os animais não pararam, parece que o alvo deles não eram os estudantes. Fico pensando no que o culto demoníaco está planejando fazer. Anju sentiu uma besta com uma aura flamejante bem atrás deles. Anju pega Chanyu em seus braços. Menhai está potente e escapou sozinho. Há 7 bestas no céu agora. Chanyu já pensou que estavam acabados. Mas Anju usou 3 técnicas de espada de sombra pura. Quando a espada do usuário Kai se materializa na sombra, ele pode criar 3 espadas com Kai espiritual diferente. Cada espada de sombra terá seu próprio Kai espiritual. Essa técnica pode ser ativada continuamente até que o usuário fique sem energia espiritual. Anju ativa incisão e mata as bestas. Chanyur não entende como isso é possível se ela não tivesse visto com seus próprios olhos. Ela nunca teria acreditado que Anju era tão forte. Esses demônios se foram. Esse é realmente o irmão mais novo que Chanyur conhece. Anju é realmente forte e bonito. Anju diz que eles têm uma grande captura hoje, já que esses monstros têm seus próprios tesouros com os quais mudar a pedra do espírito. Enquanto isso, há 10.000 demônios perto do sistema de teleportação do reino. Menhai encontra Anju e Chanyur e diz que sentiu muita falta deles, mas ele é chutado na cara por Shangmuri. Seria melhor se ele fosse comido por um monstro. É melhor eles voltarem para o portão interno para ver o mestre. Anju aprendeu um caminho que ele nunca pensou ser tão lucrativo: matar monstros. Ele vendeu uma pedra espiritual de alto nível por 397 yuan. Chanyuri diz que o reino dos 10.000 demônios é um pequeno mundo onde o sexo se especializa em criar monstros, cada um dos quais custa muito dinheiro. Normalmente, os estudantes não têm permissão para caçar monstros dentro do reino, mas desta vez a situação é especial e eles podem não ser responsabilizados. Depois de um tempo, Zaishua não entende por que esses 3 voltaram. Os estudantes dizem que não apenas os monstros se rebelaram no reino, mas também espiões da seita demoníaca apareceram. Os estudantes falharam, e Anju está pronto para aceitar qualquer punição. E se Anju não puder cultivar por 100 anos, Shangjiur defende Anju e diz que ele não é culpado por nada. Quando foram atacados por monstros, Mengui os abandonou e fugiu. Zaik Xuan diz que Mengui não os salvou porque são muito fracos. É melhor salvar uma pessoa e contar as notícias do que todos os 3 morrerem. Menhai não quebrou as regras e apenas mudou para autodefesa. Pediu Chanyur e Menji para se afastarem. E Anju ficou sozinho. O mentor vai destruir Anju? Pergunta Zaik Xuan. Anju pergunta a Anju pelo que ele está treinando tão duro. Para a imortalidade, os cultivadores não têm a capacidade de viver para sempre se não praticarem constantemente. E você entende isso?
mas quer fortalecer a cultivação e ter força suficiente antes de avançar. Zaixian ficou furioso porque deu aos discípulos uma oportunidade para que pudessem ter sucesso e se tornar os melhores discípulos no reino dos 10.000 demônios, mas eles desistiram. Zaixian não pode nem ver o nível de Anju e não pode ajudá-lo de forma alguma. Talvez ele queira ter o seu próprio Inadora. Além da aura do trovão, existem outras auras. Ele está localizado perto da seita Yu, mas antes disso, Anju tem que ficar entre os 3 primeiros na competição do portão interno. Mas não é perigoso? Como Anju pode ter medo de lutar se não o matar? Ele realmente acha que é tudo completa bobagem. Neste nível, Anju pode se tornar um discípulo central ou um ancião. Em outras palavras, todos os monges costumavam participar deste evento, e você agradeceu ao mestre e disse que faria o seu melhor e daria o seu tudo. Primeiro, ele deve ir para a morada dos celestiais. De acordo com o mestre, faltam 8 anos para o concurso do portão interno, e há tempo para praticar, e você deve planejar tudo cuidadosamente e desenvolver o poder espiritual do vento o mais rápido possível. Você chega para teleportar para o lago Findlin. Este lugar é digno de ser uma piscina espiritual para todos os tipos de cultivo, e o ambiente aqui é muito melhor. Você deve atingir o 9º nível do reino de construção da fundação antes de chegar ao portão interno. Anju nota que os alunos estão intimidando alguém. Fã, você não disse aos outros que os superaria? Por que ele ainda está no 1º nível? Anju acha que é melhor para ele praticar onde não há muitas pessoas. De repente, uma notificação do sistema apareceu. Uma pessoa com sorte nata foi descoberta e é necessário verificar sua origem. Jufan pergunta a este bando de escória se eles não têm medo de serem punidos pela aplicação da lei. Recentemente, um dos estudantes se moveu através do terror inimigo e Shufan tem todas as razões para supor que ele é um traidor. Shufan é um monge que renasceu e nasceu na cidade dos mortais, junto com sua amiga de infância. Ele foi descoberto pelo clã Yuki. Há um tesouro escondido profundamente em sua alma, mas foi seriamente danificado quando estava protegido. Agora, para que Jufan recupere o tesouro, ele absorve a aura durante o cultivo, então a velocidade de cultivo de Jufan é baixa. O tesouro de Jufan será restaurado em breve. Jufan é como o personagem principal do romance. Devo ajudá-lo? É como um demônio e um anjo lutando na cabeça de Ju, mas ele ainda decide que desenvolver e se tornar mais forte é a única maneira certa. 8 anos depois, a competição do portão interno começará em breve. As raízes espirituais de água e terra de Anju atingiram o 8º nível. As raízes espirituais de fogo, trovão, vento e árvore atingiram o 9º nível. De repente, Anju nota Shufan e uma garota. Jufan está muito chateado. A garota se desculpa e diz que você fã é uma boa pessoa, mas vai embora de qualquer maneira. Anju não se importa e só pensa em seu cultivo. Anju está prestes a sair, mas Shufan o impede. Jufan finalmente conheceu Anju. Jufan frequentemente ouviu Mofu mencionar Anju e dizer que ele se tornaria um monge poderoso do clã Yukin. Joofan ouviu dizer que Anju é muito popular entre as mulheres e quer perguntar como ele pode conquistar sua amada. E você pensou que Ufan ia lutar? Anju diz que isso poderia arruinar Jufan. É como o amor dos pais pelos filhos. Quem são essas mulheres? Se ele tiver um coração, ele definitivamente conseguirá o que quer. Acha Shufan que Anju já teve intimidade com uma mulher? Joofan precisa sentir a mente dele. O sistema notifica que Shufan tem uma boa impressão de Anji quando é uma estrela. O sino tocou novamente e os alunos foram chamados. Provavelmente tem algo a ver com a competição do portão interno. Liu Sanxin alcança Anju e quer perguntar algo a ele. Anju conhece uma mulher chamada Xin Yongwen? Mas como Liu Sanxin sabe disso? Blue Sensing tem estado escondido no mundo dos 10.000 demônios por muitos anos seguindo o professor e lutando. Liu Sensing não foi ferido, apenas graças às palavras do traidor. O traidor recebeu a informação e fingiu deixar o clã, mas na realidade emboscou no reino dos 10.000 demônios. Xin foi forçada a tomar veneno quando era jovem e fez todo o trabalho humilde. Lu Sanxin sempre odiou a seita dos demônios e tentou encontrar um antídoto no portão externo. Xin é capaz de distinguir bem do mal e mudar do lado escuro para o lado claro mais tarde. O professor salvou Xin por seus méritos. Ela foi uma exceção e permitida a se tornar uma discípula do portão interno. Agora, Xin está melhorando com um professor no topo da boca. Os alunos já tinham conhecido essa garota antes e ouvido ela perguntar sobre uma pessoa, um estudante chamado Anju. Anju admite que realmente é ele e não teve escolha. Anju não esperava que teria uma vida tão difícil. Anju já traiu Zen,
mas ela ainda tem uma boa atitude em relação a ele. Depois de um tempo, Zaixun anuncia que a competição está prestes a começar. Mais de 10 pessoas vieram e todos querem participar por causa da grande recompensa. Anju, mesmo não percebendo, levantou a mão. Zaixun imediatamente estabeleceu uma cota para Anji, quando ele não tinha o direito de recusar. Zaixuan disse que a base de cultivo de Anju melhorou novamente. Parece que o mentor o subestimou. Cultivar 3 raízes espirituais de uma vez, a velocidade de desenvolvimento de Anju ainda pode superar todos os outros discípulos. Você pode até afirmar com confiança que a velocidade com que Anju pratica é a melhor em toda a seita Yuki. O mais importante é que até agora ela nunca pregou para Anju. Suas técnicas são boas, mas não únicas e não pertencem à seita Yuki, e você deve ter aprendido isso em algum lugar antes. Como mentor, Jikuin observou Anju e viu essa diligente cultivação na qual não havia absolutamente nenhuma intenção de prejudicar a seita. Além disso, havia testemunhas vivas na seita que confirmaram o nascimento de Anju no pátio externo da seita Yukin, o que sugere que ele recebeu sua oportunidade apenas quando era jovem. Todos têm seu próprio destino. Então Zaixuan não questionará Anju. No entanto, ela lembra Anju de que, nesta competição no pátio, ele pode dar o seu melhor com confiança, sem se preocupar em se meter em problemas para descartar todos os problemas desnecessários. Anji se tornará discípulo pessoal de Zaixuan a partir de hoje, conforme o sistema notificou. Anju atualizou seu status no setor Yukin para discípulo pessoal e recebeu um livro de magia. O livro se chama Selo da Extermínio de Demônios de 9 Jilung. Anju agradece ao mentor por essa oportunidade. Zaixun entrega a ela seu tablet de jade pessoal e diz para ela guardá-lo. Depois de um tempo, Anju examina o selo. Este feitiço pode ser executado manualmente, similar a algumas outras técnicas. É interessante usar diferentes atributos de poder espiritual para obter novos efeitos. Agora, Anju tem outro feitiço que ainda não domina totalmente, mas com a espada Sankin, não deverá ser um grande problema. O mentor diz que não há limite para os meios de combate, mas neste caso é muito perigoso, então Anju não precisa usá-lo. À primeira vista, Anju realmente não tem nada a mostrar. Shanji cumprimenta Anju e o encoraja, pois a competição começará em breve. Chan pede a Anju que vá para o mesmo lugar com ela, pois ele nunca participou de competições desse tipo. Zaixuan teme que Anju não conheça as regras e pede a Chanir que explique tudo. Os 18 picos construíram uma arena para batalhas em cada pico. Os estudantes lutarão individualmente até determinar os 10 melhores. Anju ficou aliviado ao saber que não muitos assistiriam às lutas até que os 10 primeiros fossem decididos. Eu não quero atrair muita atenção. Enquanto Anju estava prestes a sair, Shin Won-sun apareceu de repente atrás dele. Marido, Anju deu um passo para trás às pressas. Senhorita, você não pode simplesmente chamar alguém assim. Shin Won-sun cobriu a boca e riu. Não concordamos com isso de volta na seita externa? Anju ficou sem palavras. Isso foi apenas atuação para evitar conflitos. Se eu te recusasse, eu tinha medo que você me matasse. Está tudo bem. Eu levei a sério. Shin Won-sun riu, tirando uma garrafa de elixir. Este é o elixir de pureza de jade. Eu realmente não uso muito. É perfeito para você. Sem permitir que Anju recusasse, Shin Won-sun colocou o elixir em sua mão. Apenas aceite. Eu recebo esses elixires regularmente. Meus talentos são médios. Mas se você precisar de alguma coisa depois, marido, eu farei o meu melhor para ajudar você. Depois de falar, ela voou em sua espada. Anju segurou o elixir em sua mão, ficando ali atordoado por um longo tempo. A cena muda para um salão escuro, onde Shin Won-sun está sentado em frente ao mestre Jinchu. Você deu àquele jovem o elixir de pureza de jade. Você tem algum arrependimento? Eu não me arrependo. Eu caí duro. Tolo. Apenas porque ele tem um rosto bonito. Isso não é suficiente? Eu não vejo valor em fornecer um apoio tão forte. O talento dele também é excepcional. Quando o conheci, ele ainda não havia começado a cultivar. De acordo com o líder da seita, ele está agora no 9º nível do reino de estabelecimento da fundação. Que estranho. Com um talento desses, por que eu não ouvi falar dele ao longo dos anos? O líder da seita disse que ele é muito discreto, sempre ocupado com cultivo em isolamento. O líder da seita até queria oferecer oportunidades a ele, mas ele recusou, citando medo de morte. Ouvindo isso, Mestre Jinchu sorriu levemente. Interessante. Parece que também preciso prestar mais atenção a ele. No dia da competição, quando Anju chegou ao local, ele ficou atordoado. Eu não esperava tantos espectadores. Como eu devo agir agora? Então, o sistema apresentou a Anju 2 opções. O exame da seita interna da seita de pureza de jade está prestes a começar. Você tem as seguintes opções. 1. Ganhar de forma vistosa, ficando famoso em toda a seita de pureza de jade.
e receber 1000 pedras espirituais de alta qualidade. 2. Ganhar as 3 primeiras posições de maneira discreta, minimizando o impacto, e receber um tesouro espiritual. Vendo a segunda opção oferecendo um tesouro espiritual como recompensa, Anju imediatamente a escolheu com alegria. Ele pensa que o sistema o entende bem e que manter um perfil baixo ainda é muito melhor e mais pacífico. Se as coisas continuarem assim, ele será capaz de permanecer com um perfil baixo até se tornar invencível. A primeira luta começa e a contra-rua do Pico Sereno de Jade Lu rinia do Pico Tianshizu. A irmã de Mo conta ao seu irmão sobre a luta, ao que ele responde que vale a pena assistir. A irmã de Mo diz ao seu irmão sênior que ele é incrível e que ele vai surpreender a multidão. Mo se pergunta o que está acontecendo. Então ela percebe 7 degraus ilusórios e Ana está assustado pedindo ajuda. Ele coloca Ana no chão e não achou agradável enfrentar uma pessoa tão patética na primeira rodada e lutar contra ele não está o levando a lugar nenhum. As pessoas também não estão aproveitando nada e acham extremamente entediante, decidindo sair porque a luta é sem sentido. Um homem diz que ele só sabe correr e esquivar e que não o considera um teste de resistência. Ele deveria preferir ir assistir Lane Deer. O irmão sênior de Mo e sua irmã estão assistindo tudo isso e se perguntando se ele pode ser tão fraco. O irmão sênior emo de Mo diz que ele está fazendo de propósito e pensa que ele está agindo talvez porque não deva ter muitas pessoas para assistir. Notando que as arquibancadas estavam quase vazias e os juízes estavam cochilando, Anjue pensou, minha chance chegou. Com um sorriso astuto, Anjue se moveu atrás de seu oponente. No segundo seguinte, seu oponente foi arremessado para fora do ringue. O impacto alto acordou os juízes, que então perceberam que a luta havia terminado, com Anjue como vencedor. Depois, Anjue usou a mesma tática, esperando até que quase não houvesse espectadores antes de derrotar rapidamente seus oponentes, entrando com sucesso no top 10. Enquanto cultivava um dia, Anjue sentiu algo errado. As folhas não estavam farfalhando, mas ele podia ouvir o vento. De repente, raios de energia negra apareceram do nada, voando em sua direção. Sem dizer uma palavra, Anjue respondeu com um selo de subjugação do demônio de 9 dragões. Vendo a energia negra tentando fugir, Anjue, como se o selo de subjugação do demônio de 9 dragões não custasse nada, perseguiu a sombra escura, atacando implacavelmente. De repente, um lamento veio da sombra. Espere, pare, eu sou um ancião supremo da seita de pureza de Jade. Como a seita de pureza de Jade pode ter alguém como você que desrespeita seus anciãos tão descaradamente? Anjue ficou atordoado por um momento. Vendo o velho continuar a se enfurecer, eu estava apenas passando. E você? Você me cumprimenta com seus ataques mais poderosos. Anjue ficou sem palavras. Sênior, no meio da noite, suas ações são suspeitas. O que você está tentando fazer? A habilidade divina que cultivo age naturalmente assim. Projeção da alma. Você entende. No entanto, o velho estava visivelmente assustado. O que diabos foi esse feitiço que você usou? Quase aniquilou meu espírito. Os discípulos da seita interna são todos tão intensos nos dias de hoje? Anju estava prestes a relatar o incidente ao seu mestre quando o velho o interrompeu apressadamente. Não conte a ela. Eu peço desculpas. Na verdade, seu mestre é minha discípula, e também é o líder da seita atual. Ele então deu um sorriso astuto. Jovem, você tem uma constituição extraordinária. Que tal herdar meu manto? A técnica incomparável. Corpo dourado forte celestial. Apenas eu e o líder da seita na seita de pureza de Jade conhecemos. Ao ver o manual secreto do velho, Anjue não pensou 2 vezes antes de recusar. Eu quase matei o velho agora mesmo. Como ele poderia de repente ser tão benevolente? Depois, Anjue contou a Xixuanfere sobre o incidente. Xixuanfere ficou sem palavras. Esse velho encrenqueiro está aprontando de novo. A propósito, mestre, o corpo dourado forte celestial é poderoso? Aquele sênior queria me ensinar isso. O rosto da fada Xixuan ficou vermelho. É muito poderoso. Talvez a técnica mais forte do setor do Riacho de Jade. Mas antes de praticá-la, é preciso cortar a raiz humana. O que é a raiz humana? A essência de um homem. Ao ouvir isso, Anjue ficou sem palavras. Isso significa que o líder do setor e o supremo ancião são. A fada Xixuan tossiu levemente. Este assunto não deve ser divulgado. Saindo da reunião, Anjue ainda estava em choque por um longo tempo. Essas são algumas medidas extremas. Logo, chegou o dia do exame do setor interno para os 10 primeiros. Olhando para a multidão agitada, Anjue pensou consigo mesmo, vai ser difícil diminuir a importância desta vez. Devo apenas buscar uma vitória rápida. Naquele momento, Chan Yuyer também veio com todo um grupo de torcida para apoiar Anjue. De repente, Anjue sentiu um olhar sobre ele. Virando-se,
viu Zoufan encarando intensamente, seus olhos cheios de espírito de luta. Foi então que Moshu também veio torcer por Anjue. Irmão An, eu acredito em você. Você definitivamente vai ficar em primeiro lugar. Chan Yuier imediatamente ficou alerta com Moshu. Quem é você? Não é da sua conta. Eu sugiro que você cresça um pouco mais, ou o irmão Júnior pode acabar na prisão. Uma forte tensão irrompeu instantaneamente entre as duas mulheres. Então, Shingon-sun também se aproximou. Marido. Isso foi como uma faísca atingindo a terra. Como você se atreve a chamá-lo de marido? Estou feliz em o ar ficou mais denso de tensão entre as três mulheres. Isso é um desastre. Finalmente, o exame começou oficialmente. A primeira partida foi entre Anjue e Zoufan. Zoufan perguntou furiosamente, Anjue, você disse que nunca se aproximou de mulheres? Anjue respondeu impotente, não posso evitar. O que mais posso fazer? Também estou desesperado. Nesse momento, Zoufan levantou a mão esquerda, revelando um pequeno sino preto em sua palma. Ominosamente misterioso. Era de fato o tesouro espiritual inato de Zoufan. Irmão An, dê o seu melhor. Por favor, não segure nada. Irmão An, você primeiro. Vendo Zoufan tão confiante, Anjue levou a partida a sério. 3 energias de espada apareceram ao seu redor. Os olhos de Zoufan brilharam roxo, e energia espiritual o envolveu, mostrando a habilidade concedida por seu tesouro espiritual, defesa absoluta. Anjue não perdeu tempo com palavras. Suas energias de espada dispararam em direção a Zoufan como relâmpagos. Para choque de todos, a habilidade valorizada de Zoufan foi despedaçada pelo golpe de Anjue, mandando voar como uma pipa sem linha. Todos estavam perplexos. Já acabou. Logo, os 5 primeiros foram decididos. O próximo passo era sortear as partidas, com o lote vermelho garantindo uma passagem direta para os 3 primeiros. Anjue pegou casualmente um lote e acabou com a passagem. Tenho que dizer, essa minha sorte suprema não é brincadeira. Nesse momento, Anjue lembrou que estar entre os 3 primeiros significava que ele poderia escolher uma moradia de caverna inata. Agora que já estou entre os 3 primeiros, isso não significa que eu posso. Depois de uma série de batalhas intensas, os 3 primeiros foram finalmente decididos. Assim que um ancião estava prestes a anunciar as regras para a rodada final, Anjue imediatamente se rendeu. Exauri meu poder espiritual para ganhar rapidamente na partida anterior e não me recuperei. Estou disposto a ficar em terceiro lugar. O ancião olhou profundamente para Anjue, então anunciou que Anjue havia garantido o terceiro lugar. Nesse momento, Anjue também recebeu sua recompensa do sistema, a veste divina mística da cigarra dourada, um tesouro espiritual de 7ª categoria que podia defender automaticamente contra o ataque de um cultivador de transformação espiritual em seu máximo. Se energia espiritual for injetada nele, seu poder defensivo será aumentado. Anjue ficou imediatamente emocionado ao ponto de babar. Quando a avaliação terminou, o ancião Dong-Lei levou os 3 primeiros para o salão principal do pico. Naquele momento, o verdadeiro personagem Jin Shu apareceu na frente deles, dizendo, como recompensa, as 3 moradias de caverna inata serão escolhidas pelo primeiro lugar primeiro. Com um gesto de sua mão direita, 3 esferas de luz voaram imediatamente,